Oi, ovelhinhas! Quanto tempo, né? Ai, ai, pois é. Eu vou procurar me dedicar mais pelo chamado que Deus me deu, que é de levar almas até Ele. Sinto que eu estou negligenciando a obra que Deus colocou nas minhas mãos, que é de cuidar de pessoas, aproximá-las mais do propósito que Deus tem na vida delas, trazê-las de volta ao Pai, como o filho pródigo que deixou a sua casa e depois de praticamente ter perdido tudo, se voltou para o Pai. Se voltou para o Pai pedindo para que ele fosse servo e não mais filho. Só que ele se esqueceu que uma vez filho, sempre filho, não importa o que fez. Quando você volta para o Pai, ele manda embora todo o seu passado. Porque aquilo que você foi não te define. Aquilo que você foi não define quem você é agora. Porque você escolheu mudar. E Deus, ele traz uma nova vida, coisas novas, pessoas novas, uma profissão nova, amigos novos, uma nova família. Quando você escolhe viver de forma totalmente rendida e entregue a Ele. Quando eu digo viver de forma totalmente rendida e entregue a Ele, é basicamente você abrir o seu coração para Ele e falar desde as suas maiores alegrias até dos seus maiores traumas que te causaram muita dor. Abrir o seu coração para Deus e se render a Ele é a mesma coisa que você tirar toda a sua armadura e mostrar todas as suas feridas que foram feitas em batalhas. É praticamente você mostrar o seu lado fraco, que você não mostra para as pessoas, só para Deus. Porque as pessoas muitas vezes não entendem as suas feridas. Às vezes elas acham que uma pequena feridinha de um pequeno corte não é nada demais. Sendo que eles não sabem que um pequeno corte pode causar uma grande infecção, se infeccionar. Que pode trazer coisas bem piores. Então, desde as suas feridas pequenas, não é frescura. Procure se render ao Pai. Fale para Ele desde os pequenos até as maiores feridas que você tem. Porque até uma pequena ferida pode fazer um grande estrago, se você não saber cuidar dela agora. Ou deixar Deus curar você. Então, tira essa armadura. Você não precisa esconder suas feridas de Deus. Porque Ele sabe de cada uma delas. Ele só está esperando você mostrar elas para Ele, para que Ele possa te curar. Porque Ele não vai chegar e te curar sendo que você está com armadura. Você tem que tirar ela, mostrar as feridas para Deus, onde foi que feriu, e Ele vai curando. De pouquinho em pouquinho. Ele vai te restaurando. Até que você esteja novinho em folha. Mesmo que ainda tenha algumas cicatrizes. Mas a cicatriz não dói. Ela só lembra daquilo que Deus curou em você, que um dia doeu. E não se culpe pelas suas feridas. Se perdoe. Não adianta você perdoar os outros e não se perdoar. Essa é a mesma coisa como se você mesmo estivesse se mutilando. Porque você não se perdoando, é você mesmo se ferindo. Então se perdoe. Permita-se ser perdoado.
porque Deus ele te perdoa de imediato quando você pede perdão para Ele. Mas essa culpa no seu coração muitas vezes te impede de sentir e de se sentir privilegiado por esse perdão, por essa misericórdia que Deus te deu, dessa graça que Ele tem. Permita-se ser perdoado, permita-se ter a oportunidade de ser amado. Deixe as coisas para trás no passado, porque lá na frente, se você ainda continuar deixando o passado ter um forte poder sobre a sua vida no presente, lá no futuro você pode acabar perdendo coisas incríveis, incríveis de verdade, que estavam destinadas a ser sua, a ser pra você. Só que o seu passado fez você dizer não para as coisas boas e incríveis que estavam vindo na sua vida. E isso pode te causar um enorme arrependimento no futuro. Então se perdoe, se permita viver o amor, se permita ser amado por Deus, se permita se amar. Deixe o Espírito Santo curar as feridas antigas. Não odeie o seu inimigo. Não odeie aquele que te feriu. Porque Deus ele vai usar você para que aquela pessoa que te feriu venha ser curada também. Não guarde mágoas. Eu sei, perdoar é difícil, mas não guarde mágoas. Porque o tanto que Deus te amou, Ele também ama aquela pessoa que acabou te machucando. Ele morreu por todos nós, não só por você. Não só por quem foi ferido, mas sim também Ele ama aqueles que feriram. Não é à toa que Cristo morreu numa cruz por todos nós. Ele pediu para que o Pai perdoasse até aqueles que o feriram. Aqueles que gritaram: se você é mesmo filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Ele pediu para que o Pai perdoasse eles. Porque Ele amou até aqueles que o feriram completamente. E muitas almas foram salvas naquele dia, porque muitos reconheceram que Ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Eles se arrependeram, pelo menos alguns, e tiveram a oportunidade de ser salvos. O amor não é algo que vem de nós, ele vem de Deus. A gente só vai aprender a amar se a gente pedir para que o Espírito do amor venha estar presente em nós. Que o Espírito Santo venha nos ensinar cada vez mais a como amar e agir em amor. Porque do que adianta sermos salvos se não testemunharmos o amor em nossas vidas? Não deu para entender? Do que adianta nós vivermos coisas grandes com Deus se não manifestamos isso na nossa vida para que os outros venham ver e reconhecer o nosso Deus e ser salvos? Deus, Ele não te salvou para que você salve só você mesmo, para que você salve só a si mesmo, para que você salve só a sua família. Deus te salvou para que você salve almas perdidas ao redor deste mundo. Ele te chamou para salvar, não para crucificar aqueles que erraram, não para culpá-los. Justiça e vingança vem do Senhor. Mas pare para pensar comigo em um momentinho. Paulo, que antes era chamado de Saulo, perseguiu milhares de cristãos. E um dia ele matou um jovem a pedradas.
que servia e amava completamente o Senhor. Eu não me lembro o nome desse jovem, mas eu me lembro que ele pediu para que o Senhor perdoasse eles. Ele não pediu justiça, ele pediu para que Deus perdoasse aqueles que mataram, porque não estavam sabendo o que estavam fazendo. E Saulo estava no meio deles. E Saulo, quando ele se converteu verdadeiramente ao Senhor e viveu o chamado que Deus ordenou que ele vivesse, ele salvou milhares de almas. Salvou milhares de almas para Deus. Almas que provavelmente nunca teriam conhecido a Deus se Saulo tivesse sido morto. Se aquele menino que foi morto a pedradas tivesse pedido a Deus justiça ou que matasse aqueles que o mataram, muitas almas poderiam ter sido perdidas. Muitas almas só foram salvas por causa daquele menino que pediu para que Deus perdoasse os seus inimigos. E um desses inimigos em específico serviu ao Senhor de todo o coração e salvou milhares de almas para ele. E hoje essas almas estão com Deus. E não são mais almas presas ao pecado. E encerrando, é isso que eu queria muito ter falado para vocês. E perdoem, se permitem ser perdoados. E procurem viver o maior chamado que Deus entregou a todos os seus filhos, que é o amor. É o chamado de amar, como Jesus nos amou. É isso, ovelhinha. Não se esqueça, Jesus ama infinitamente cada um de vocês. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.